A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Salve, salve, ouvinte da Vibe Mundial! Cá estamos novamente juntos, direto da Avenida Paulista para o mundo, nas ondas na 95,7 FM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida há mais de 30 anos. Lembrando que você pode também nos acompanhar pelo aplicativo Vibe Mundial FM iOS e Android, no site vibemundialfm.com.br, no meu site ricardoida.com.br, no meu Instagram ricardoida.oficial e no canal YouTube da Vibe Mundial FM, onde esse programa vai ficar gravado. Você vai poder curtir, compartilhar, comentar, mandar sugestões de pautas. Estamos já quase 200 mil inscritos no canal, que não para de crescer, porque aqui a gente traz muita informação de qualidade, procurando mostrar diferentes perspectivas da vida, da realidade, as narrativas, e você pode escolher avaliar aquilo que lhe cai melhor a partir das suas experiências, a partir das suas vivências. E você pode ligar aqui no 31710221, 32624490 e também deixar o seu recadinho. E hoje estou muito feliz, estou efusivo, não tanto quanto o Eury fica... Não, estou mais do que o Eury quando ele ganha o campeonato, né, ou de futebol, porque a minha convidada é uma pessoa por quem eu tenho enorme, gigantesca admiração. É uma das grandes pesquisadoras do Brasil e do mundo de religiões de matriz africana, mais especificamente da Umbanda. O trabalho dela hoje tem contribuído muito para a gente entender, não só dentro da academia, da universidade, mas também fora, sobre a Umbanda. A professora doutora Joana Bahia, da UERJ. Como vai a senhora, professora? Obrigada, estou muito bem, Ricardo, adorei o convite, é um prazer voltar a casa, né? Voltar à rádio, voltar a São Paulo. Eu gosto muito daqui. E eu faço questão de reafirmar ao vivo, aqui na rádio, que sempre que a senhora vier a São Paulo, por favor, venha aqui conversar com a gente. E eu não estendo esse convite para praticamente ninguém, é porque quando eu acredito no trabalho e acho que uma pessoa ela tem transformado o Brasil e o mundo de forma bastante honesta, bastante transparente, bastante científica, esse trabalho precisa ser projetado. E inclusive a senhora esteve aqui semana passada em São Paulo. Para quê? Bom, São Paulo é um lugar de trabalho, né, de pesquisa, e é um lugar que eu tenho muito carinho, né? Eu fiz a minha pós na Unicamp. Meu primeiro pós-doc foi na Unicamp. Mas teve um evento também sobre internet e tecnologia. O evento sobre internet e tecnologia, ele é um evento que foi na PUC de São Paulo, tá? Foi um simpósio internacional organizado pela pós-graduação em Ciências da Religião, pelo coordenador do programa e pela pós-doutoranda Vitória Bustamante. Então, é um evento que foi muito importante e reuniu todos os pesquisadores da área de religião digital, né? E o que a senhora falou? O que a senhora apresentou nesse evento? Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Porque eu estou com várias frentes de trabalho. Como é que o humor ele é importante ser usado na religião ou por alguns grupos como forma de chamar atenção, trazer informação, desconstruir, desmistificar possíveis preconceitos contra a religião. E também como autocrítica, né? O humor ele pode ser sutil, suave, irônico, sarcástico. Ele pode ter milhões de sutilezas, e isso pode ser interessante quando é apropriado, né, pelos grupos na internet, e de que maneira esses grupos podem trazer também a possibilidade de pensar o religioso.
né, de pensar o fenômeno religioso, de modo geral. Hoje eu considero a senhora, não só eu, mas diferentes estudantes, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, a senhora como uma grande referência hoje nas religiões de matriz africana, principalmente dentro da Umbanda. Mas a senhora tem me destacado nessas pesquisas dentro do universo digital. Quando a senhora fez essa pesquisa e trouxe esse material, falando sobre humor, esse humor a senhora falou de maneira geral em todas as religiões ou buscou um foco maior dentro das religiões de matriz africana? Eu trabalhei com religiões de matrizes africanas, trabalhei com pessoas que abriram, né, redes no Instagram. Muitas já tinham também grupos no YouTube e estão colocando um pouco da religião, mas de forma mais leve, né? E aí algumas trabalham o religioso para divulgar, olha, minha religião é assim, como é que é um ebó, o que é um ebó, como é que eu lido com um Exu, como é que eu lido com a pombagira, porque quando você fala de mediunidade, a impressão que você tem é que você fala de uma grande abstração, né? Olha, eu tenho uma relação com a pombagira, mas as pessoas não entendem muito isso, né? Elas querem uma coisa, às vezes, mais concreta, né? Então, o meme e os pequenos vídeos, às vezes, trazem, né? Por exemplo, uma IA, né? Uma inteligência artificial usada para produzir um vídeo. Que eu faço uma entrevista com a pombagira, né? A relação que eu tenho com a pombagira mostra como é que a mediunidade ela é variável, né? Você tem vários tipos de mediunidade e como é que você sente a presença do mediúnico, né? Da entidade. Que quando as pessoas falam disso, muitas vezes as pessoas não têm essa materialidade. E a internet, queira ou não, ela traz essa materialidade, apesar de ser virtual, mas traz uma materialidade. Lógico. Ela tem uma estética, ela tem uma produção, ela tem objetos, ela tem uma cena, né? E às vezes isso facilita, né? Você falar de como é que por exemplo, você tomar uma decisão no hospital e você sente que elementos da tua espiritualidade estão ali no momento que você está doente, né? Mas você não sabe falar isso. E muitas vezes essa comunicação no online torna isso diferente, né? Você vê um dos sites, né, o Fofoca com Axé, que é um site que as entidades são entrevistadas, né? Então, é muito bom. Ele é feito em IA, tem várias coisas, não é só IA, tem meme, tem recados, tem complete, se você é de algum, você é pontinho, né? Você tem as qualidades, né? Mas ninguém visualiza essa relação, né? E que quando você conversa com as pessoas trazem essa espiritualidade, não é descolada da pessoa, né? Eu tenho uma relação com o meu Exu, nossa, o meu caboclo, ele é muito presente na minha vida, né? E aí, às vezes, a internet, ela traz uma linguagem que chega, às vezes, com mais facilidade, com imagens, desenhos, né? Muita gente agora usa desenho, usa vídeo, usa IA, meme, que é uma comunicação brutal e sucinta, mas ela é muito densa, ela é muito pontual, né? E viraliza. O meme viraliza. Então, isso é interessante, né? Porque as pessoas podem entender, por exemplo, uma ideia que muitas vezes é mal entendida, você consegue ter facilidade, como é o mediúnico, a ideia de mediunidade em si, né? Como ela é por sensações, sonhos, relação com o espírito, presença de animais, objetos, cenas, paisagens, lugares, né? A mediunidade ela é variável, né? E com essa tecnologia, ela pode ser uma coisa que as pessoas têm uma melhor ideia, né? Uma melhor compreensão. Quer dizer, ela sintetiza, ela organiza de uma maneira
muito didática essas informações, e ela tira o medo, né? Porque eu tenho a impressão que o humor também, aquelas pessoas que não conhecem, quando vê um meme ou vê na internet algum reel de humor, elas criam uma relação de afetividade e não de temor, talvez. O humor, ele dá uma quebrada, né? O humor, ele te quebra, né? E a ideia do humor, quanto mais inteligente ele é, mais ele te quebra, mais ele te faz pensar, né? Ele te coloca uma situação que você... E eu não pensei nisso antes, né? Então, ele dá uma deslocada de sentido. Acho que o humor... não é só fazer rir. Você rir, pode rir de você mesmo, né? Você pode rir de várias coisas, mas acho que o riso é provocado por aquilo que o humor provoca, que é deslocar o sentido das coisas, né? Então, ele pode ser uma coisa inteligente e pode trazer tudo, até crítica mesmo, né? As pessoas também vão fazer críticas a questões da própria religião, né? Então, você pode pensar em tolerância religiosa, né? Você tem hoje em dia humoristas que eles usam a questão da intolerância, né? Aconteceu um fato, né? E aí o humorista vai e fala, olha, o que esse cara está falando aqui da igreja tal não é isso, né? Não é dessa forma. Então, você também pode chegar com humor e questionar aquele sentido que é negativo, né? Então, você pode falar de Exu de uma outra forma, né? Então, eu acho que o humor, ele pode ser interessante. Eu vi em algumas postagens, alguns pais e mães de santo, ou sacerdotes de Umbanda também, que dizem, mas tem um limite para esse humor, né? E essa é uma discussão que, na verdade, o Brasil está fazendo a todo instante, né? Se existe um limite não só para o humor, mas para que aquilo que hoje, para muita gente é sagrado, não vire objeto de esculhambação. Embora eu entenda, e eu, enquanto também adepto de religião de matriz africana, eu olhe e eu me divirto muito com as diferentes sacadas, né? Mas como é que fica essa fronteira, né, entre a esculhambação? Eu, particularmente, até por ser formado em jornalismo, eu tenho muito medo de qualquer tipo de limite, de censura. Mas como é que a senhora observa esse humor e se existe algum limite que acabe por atrapalhar ou descaracterizar, não só a Umbanda, porque a gente vai falar das outras religiões também, é um comparativo. Como é que a senhora vê isso? Um limite muito complicado, né? E pode levar ao limite do escárnio, da ofensa, da controvérsia pública com violência, risco, né? Agressão. É complicado. Tem casos assim que aconteceram, mas é isso. Tem um limite complicado e delicado, né? Principalmente quando as pessoas não conhecem o modus operandi da religião, né? Então, quando você conhece e consegue fazer humor, é incrível, né? Quando você não conhece, né? Mas você pode chegar a uma ofensa, a uma violência. Eu acho que sim. É um limite que é complicado mesmo. Eu acho que você tem razão, não é simples fazer esse humor, né? E há situações na internet que caracterizam fraude também, né? Então, eu acho que tem que se pensar no futuro, as próprias religiões, como é que certos temas eles podem ser expostos ou não, né? Porque eu cheguei a ver que essa discussão com alguns humoristas, principalmente na questão do stand-up, porque a gente tem alguns, né? Como o Deco Machado, né? São pessoas que fazem da própria religião e eles dizem, olha, quando esse humor parte de alguém da própria religião, ele tem condições de ser aceito, ainda que esse humor venha carregado de críticas que ocorrem dentro da própria religião.
Mas quando ele parte por pessoas de outras religiões, aí a coisa fica complicada, como eu cheguei a ver uma série de discussões históricas, por exemplo, em relação ao Chico Anísio Painho, né? Na forma com que ele retratava o Pai de Santo. O Pai de Santo, Hoje, a gente vê muitos comediantes, muitos memes dentro de Umbanda e dentro dos evangélicos. Poucos dentro dos católicos ou dentro do universo de religiões da Ásia. Tem alguma razão para isso? Tem humor nova era, sim. Humor nova era, sim. Tem, eu não lembro quem escreveu sobre o tema, mas eu acho que existe um trabalho sobre as práticas religiosas alternativas, Perfeito. né? Você brinca, né? Eu lembro de um meme que eu li num artigo, acho que foi até um artigo da Rever, né? Que ele brinca com a ideia de yoga com vodka. Como é que seria a posição do yogi com alguém, né, bêbado, né? Então ele tem essas brincadeiras assim, né, do corpo, do espírito. Sobre Buda tem também. Tem alguma coisa assim dentro dessas práticas alternativas. Eu lembro que eu achei pelo menos um estudo, acho que da própria PUC, ou publicado pela PUC de São Paulo, sobre o Nova Era. O Nova Era são práticas religiosas que estão muito tempo na internet, né? Quando a gente fala dos cristãos e tudo, mas em termos de trabalho, de pesquisa, eles estão há muito tempo fazendo coisas na internet, né? Então existe, né? No caso dos umbandistas, eu acho, por exemplo, interessante quando o Deco Machado, ele trabalha a questão da diversidade, né? Não, eu sou bi, né? Eu sou neurodivergente e tal. Como é que eu trago isso para o humor, para uma Umbanda que não pensava a diferença, né? Quando é que você chega para a Umbanda e fala questões de gênero, né? Para o Candomblé também, né? Então, ele tem uma famosa tirada, né? Que ele fala, 200 anos que eu tô aqui recebendo o espírito de 200 anos. Quando eu morrer, eu vou ser o espírito de 200 anos. Então, o caboclo pena dourada, ele pode virar o caboclo pena rosa. e é isso. Por quê? Porque a religião, ela acompanha os seus tempos, Lógico. né? Isso eu acho muito inteligente, interessante. Você traz a diferença, né? Porque se a religião não pensa a diferença, como é que ela vai ajudar a vida, né? O ser humano, porque a diferença é parte da vida social, né? E aí ele traz a diferença. Não, eu sou bi. E aí, como é que vai ser um caboclo no século, sei lá, 22, né? Como é que vai ser daqui a alguns anos? Como é que eu vou trazer as aflições do sujeito de hoje, que sou eu, Lógico, né? Então, ou então quando tem acho que o nome dele é Kinoshiro, né, do comedy. Sim. Que ele trabalha também a coisa de ser japonês e tal, asiático, né? Como é que você traz isso brincando, né, com essa coisa da diferença para dentro da religião que você pratica, né? Olha, eu sou diferente e tal. E aí a vida é isso, né? O meu Exu é assim, eu sou de família X, né? E isso eu acho bacana, eu acho que é uma forma de pensar o humor que é interessante, né? E falando do grupo, eles usam muito a relação que eles têm no teatro, né? Eles levam o teatro para a tela. Que 90% dos cortes que eles fazem na internet são são dos shows, que eu acho bacana também, porque você traz a vida, né? Essa interação, eles divulgam o trabalho de arte deles na internet, mas eles trazem essa interação do ao vivo, né, para a internet. Que eu acho interessante. Cada um vai trazer, claro, questões e características da vida de cada um ali, né? Mas eles trazem de uma maneira... Eu gosto, né, de alguns esquetes do grupo, né? Eu já analisei, olhei, achei bem interessante.
que eu acho que traz isso, né? E o Deco, e acho que o Paulo Mansur também, ele trabalha, eles respondem, às vezes, às intolerâncias. Eu tenho percebido que eles estão começando a ficar preocupados, né? E a intolerância, ela também está entrando como uma questão de humor mais crítico, né? É um humor crítico, difícil de ser feito, porque é um embate, né? Eu estou falando desse outro que fala mal de mim. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que os humoristas devem ter dificuldade de fazer humor, né? Porque nem sempre você pode falar a mesma coisa, né? Você fala coisas no terreiro que você fala no terreiro que você não fala na vida social, e coisas da vida social que, se falar dos afro, você se sente ofendido, né? Como macumbeiro, né? Mas os macumbeiros chamam os macumbeiros de macumbeiros. E aí tá tudo bem. Agora, quando você ouve de fora macumbeiro, macumbaria, que é muito usado pelos evangélicos, e outros termos, aí fica complicado, né? Porque eu acho que os atores, o contexto, as relações, né? Isso tem que ser pesado, né? Então, eu acredito que fazer humor é difícil. Eu vejo muitos comentários, as respostas que eles dão para os haters, né, para as pessoas, com humor também. Então, eles desmontam o humor utilizado como uma ferramenta no deboche, de você desarmar o outro, né? E também a rapidez do humor, né? O cara, ele é rápido às vezes, e ele pega falhas históricas, construções, né? Que muitas vezes vêm desse outro, e ele desmonta porque aquela construção, ela não faz sentido, né? E aí você tem que desmontar com humor, o que requer uma agilidade, uma inteligência, né? E uma capacidade de construção muito boa, muito interessante. Eu acho interessante esses grupos, né? Agora, esse resultado dessa pesquisa, a senhora vai publicar em algum lugar para as pessoas terem acesso? A PUC está me pressionando para publicar na Rever, né? Eu tenho eles querem que eu publique agora, né? Eu estou com prazo apertado, porque você sabe que fim de ano é a loucura de todo professor, né? Professor universitário fica doido, mas eu estou sendo cobrada em publicar o texto, né, e tudo, e é interessante, porque quando você mexe com o tema, aparece um monte de coisa de humor que você não tinha lido. Aí eu falei, nossa, tem esse livro, tem esse artigo, e aí você começa a ficar doido, né, porque é muita coisa, são muitos temas e variáveis do humor, né, o deboche, a sátira, o escárnio, essas sutilezas que eu falei para você, a ironia, né? E é difícil. Como é que eu vou dar conta, eu não sei. E olha, a Rever tem acesso gratuito, então qualquer pessoa pode ler, assim como diferentes contribuições da professora nas revistas científicas aqui do país. Professora, antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria ouvir a percepção da senhora em relação a uma crítica que fazem à academia. Eles dizem assim, os pesquisadores escrevem e falam entre si, o que eu discordo, porque de alguma maneira toda essa produção, ela acaba chegando ao grande público, seja através de outros divulgadores, como por exemplo professores de escola, professores. Como é que a senhora responde quando alguém diz, olha, todas essas pesquisas são muito interessantes, mas elas ficam restritas no universo e não chegam ao grande público? E vou dar um exemplo. Algumas questões como decolonialidade, gênero, saíram de pesquisas e hoje tomaram conta, né, das discussões de bar, das discussões familiares. Como é que a senhora responde? Porque esse trabalho que a senhora faz, ele é fundamental, justamente para quebrar o preconceito religioso, intolerância religiosa. Como é que a senhora entende que esse trabalho que é feito de ciência da religião, ou sociologia da religião, antropologia da religião, chega ao grande público? Eu acho que ele chega, mas eu acho que a academia é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que tem que chegar mais, né? Eu acho que um uso interessante das redes, ele pode ser muito produtivo,
pode ser atingir muito mais pessoas e pode trazer questões de uma forma muito mais rápida. Eu acho que a pesquisa é fundamental porque a pesquisa traz coisas que as pessoas não pensam. Certo. Ou veem da mesma forma e não veem da forma como as coisas se dão, né? Porque às vezes a pessoa vai nas ideias que ela tem das religiões e quando chega nas religiões elas são operadas de uma forma completamente diferente, né? Então, eu acho que tem que chegar mais, tá? Eu acho que chega sim, porque hoje em dia você tem principalmente um letramento afro, né? O grupo afro é um dos grupos mais capacitados na educação brasileira, né? No IBGE a gente viu esses resultados, são os afro-religiosos e os espíritas, são os grupos mais letrados, então as coisas de alguma maneira chegam, mas eu acho que precisaria mais do investimento mesmo na mídia. E também as pessoas têm que seguir, né? Inclusive a senhora tem a página nuer.uerj, nuer.uerj no Instagram. A gente volta daqui 4 minutinhos, fica aqui na rádio, porque a gente ainda vai falar bastante sobre espiritualidade de matriz africana com a professora doutora Joana Bahia. Até já. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Salve, salve! Cá estamos de volta após esse rápido intervalo de 4 minutinhos nas ondas da 95,7 FM Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida há mais de 30 anos. Essa rádio que recebeu e continua recebendo grandes comunicadores, desde o Gaspareto, Márcia Fernandes, e assim vai, gente que ajuda a trazer novos olhares da espiritualidade. E esse programa, que também já está há 10 anos aqui no ar, tem que agradecer vocês e que você pode acompanhar no canal YouTube da Vibe Mundial, no canal Ricardo Ida, no meu Instagram, ricardoida.oficial, e também no site da Vibe Mundial FM. A gente traz os grandes pesquisadores, os grandes pensadores da religião, da espiritualidade no mundo. Então eu faço questão de dar espaço para as grandes mentes que produzem conhecimento, difundem conhecimento, trazem um olhar sem nenhum tipo de preconceito, com bastante critério, com bastante cientificismo, né? E uma dessas pessoas é a professora, por quem eu tenho um grande estima, a professora doutora Joana Bahia, que no primeiro bloco falou de humor e religião, principalmente humor dentro das religiões de matriz africana, como combate o preconceito, a intolerância religiosa. O Euri sempre muito gentil, o Euri Benevuto, que tem o Terça Nobre, o podcast Terça Nobre, que você pode acompanhar também. Obrigado, Euri, trazendo a aguinha aqui pra gente. E agora, eu queria falar uma coisa, professora. Dentre as suas pesquisas, né, a professora que tem a página nuer.uerj no Instagram e também o Joana Bahia, não é isso? A senhora escreveu um verbete sobre Umbanda, não é isso? Mais recentemente no Nexo, né? No Nexo Jornal, Nexo Políticas Públicas. Umbanda como fenômeno social. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse texto, né? No qual, inclusive, a senhora recomenda 5 leituras que falam sobre essa Umbanda plural. Olha, falar de Umbanda é uma responsabilidade enorme, né? E é difícil, quando o Nexo me contactou, professora, são 5 leituras. Eu falei, mas queridos, eu penso em milhões de leituras, né? Vai muitas leituras na sua cabeça. Então, eu tentei equilibrar clássicos, pessoas que precisam ser lidas, de pessoas que estão produzindo mais recentemente sobre Umbanda, né? Então, eu pensei em redefinir a própria ideia de Umbanda. Então, no verbete, eu redefino a Umbanda como Banto, né? A partir do avanço das pesquisas na área de história, né? De como é que práticas religiosas que você tem na Umbanda, né? Como o banho de erva, o uso das ervas para várias coisas, né? Ungüentos, eu chamo de ungüentos, mas acho que deve ter uma palavra mais moderna, mas todas as práticas de cura da Umbanda,
E os pontos riscados, eles já existiam nas pesquisas de cura da Gabriela Sampaio, quando ela estuda o Rio de Janeiro do século XIX. Então, muitos estudos que estão saindo há alguns anos mostram a importância de práticas da Umbanda e do Candomblé antes da gente achar oficialmente que o Candomblé é uma Umbanda surgiu daqui ou dali, né? Então, você tinha práticas produzidas por grupos que vinham do Congo Angola, principalmente essas práticas próximas à Umbanda, e que traziam isso para cura, processos de cura da população carioca. Tá? Então, você tem também um trabalho que eu gosto muito, que é do Eduardo Posidônio, que é um historiador também que trabalhou com os feiticeiros no Rio de Janeiro. E tem outros trabalhos que também estudaram a presença de muçulmanos feiticeiros, né? Como é que eles usavam o Alcorão como forma de feitiços de amarração. Ah, Nossa, Samira, cadê a Samira? Nossa muçulmana que gosta também de bruxaria. Eles usavam o Alcorão para amarração. Para amarração. A amarração é antiga, Ricardo. As pessoas querem se amarrar há séculos atrás. Não, eu até entendo, mas o povo continua querendo se amarrar. Gente! Então, por que a gente está definindo a Umbanda mais originalmente banto do que propriamente zeliana ou vinda da década de 20? Porque pesquisas anteriores a isso estão mostrando que já nas práticas de cura existentes em períodos anteriores, você tem a presença de uma cosmologia do ponto riscado. E a cosmologia do ponto riscado é muito próxima à cosmologia banto, né? Ah, é? Porque a ideia da cruz não é a ideia que essa cruz católica, não. É a ideia de que o mundo é dividido entre vivos e mortos. E a Umbanda trabalha muito bem com isso, né? Em vivos e mortos, né? E então você tem elementos, práticas, saberes que já são estudados como processos de cura. Então, quando eu defini no verbete que a Umbanda era banto, não era só para pensar a importância do Tata Tancredo na discussão nos congressos de Umbanda junto com as outras Umbandas, mas também era porque o Tata vem de uma região também do Rio de Janeiro influenciada por escravizados do Congo Angola. E porque historiadores como Robert Slenes e outros mostram que a cultura do café espalhada em Rio e São Paulo e vários lugares do Brasil trouxeram muito dessa cultura mágica religiosa que lembra a gente a Umbanda, né? Então, eu defino a Umbanda como banto, né? Mostrando a possibilidade dela ter uma outra origem, né? Uma outra forma de ser pensada. Não estou dizendo que não existem outras umbandas, eu estou dizendo que há outras possibilidades também, né? Mas que você tem a possibilidade de pensar a Umbanda e os seus processos de cura anteriores ao Zélio de Moraes, né? Mas essa discussão, ela não é só feita por mim, é feita pelo Emerson Jumbelli, é feita pelo Bruno Rode, é feita por vários historiadores que estão se debruçando também sobre a memória do Tata Tancredo, né? Eu tenho um aluno que ele trabalha com isso, que é o Farley Nogueira, ele tem tese sobre o Tata, né? Mestrado e doutorado sobre o Tata. E aí você tem essa questão banto, né? Você tem alguns pessoas que já pensavam essa questão banto pela linguagem, que nós somos influenciados pela linguagem e pelos africanismos que já eram falados no Rio de Janeiro, né? E que a gente traz para a cultura brasileira e que traz para a cultura nacional. Mas eu defino como banto a partir desses processos de cura que já existiam, né? Então, você tem um trabalho que é muito importante, é da Gabriela Sampaio. Ela trabalha com curandeiros, e depois ela faz um estudo sobre um curandeiro chamado Juca Rosa. Juca Rosa era um curandeiro que desafiou ele de carioca porque
havia toda uma discussão sobre a escravidão na época ainda, mesmo a escravidão sendo abolida, e ele continuava como nocórdio da sociedade. Era um cara que tinha notoriedade sendo negro, mas era feiticeiro, né? Então, teve muito processo contra ele, muita prisão, então não foi uma coisa tão fácil. E outros trabalhos que estão surgindo falando desses grupos que chegaram no Rio de Janeiro e que vieram direto de África, né? O Rio de Janeiro tinha trânsito direto com a África. Nós recebemos 4 vezes mais escravos do que se possa imaginar no Brasil. E isso está sendo muito reavivado, né, na cidade. Não apenas pela história, mas também pelo caso do Valongo, né, pela descoberta do sítio arqueológico no centro do Rio, ali e como é que isso está mexendo nessa cultura, né, local, né, mostrando que Rio de Janeiro é mais negro do que a gente imaginava. Assim. E tirando um pouco aquela ideia, não, as tias baianas trouxeram a macumba para o Rio de Janeiro. Na verdade, já tinha muito feiticeiro já no Rio de Janeiro, e as pessoas estão investindo nesses estudos. E as práticas desses feiticeiros lembram muita coisa que a gente faz, né, hoje em dia, Umbanda, Candomblé e outras coisas, e mostram uma vivacidade, uma improvisação, uma criatividade, uma forma de sobreviver na cidade, fazendo uma religião que era considerada minoritária, né? A religião afro, ela é minoritária, ela é considerada dessa forma porque a gente tem uma visão cristã das coisas, né? Na verdade, eu até entendo e essa questão das ervas, mas eu fiquei surpreso com o ponto riscado, porque eu tinha a impressão que o ponto riscado fosse algo que tivesse sido inspirado em magia cerimonial, aqueles sigilos de esotéricos, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora. No primeiro bloco, a senhora chega a mencionar essa questão da transformação pela qual a religião passa, e mencionou um dos quadros mais famosos do Deco Machado, que ele diz, olha, daqui a 100 anos ou 200 anos eu vou ser quem vai estar incorporando, né? Então, quando a gente fala de terreiros, a gente está falando do preto velho, a gente está falando do boiadeiro, a gente está falando do marinheiro. Hoje acho que ninguém conhece marinheiro, né? Marinheiro, quer dizer, mas no passado você tinha todo o trânsito, né? Não tinha avião, as pessoas iam para a Europa, iam para a África, iam para diferentes, usando o navio, o boiadeiro, né? Hoje, daqui a pouco é o agropop, né? Então, quer dizer, todas essas figuras desapareceram. E, ao mesmo tempo, quer dizer, porque eles estavam datados de uma época, né? Em paralelo, tem uma questão que a senhora mencionou o Banto, só que quando a gente fala de orixás dentro da tradição da Umbanda, a gente está falando de Oxóssi, a gente está falando de Yansan, está falando de Nanã, mas eles não são da tradição Banto, eles vêm do Nagô e Yorubá. Eu venho de uma tradição de Umbanda, que é a Umbanda Raiz, que a gente chama tal da Umbanda Raiz, que era, vamos falar de Zambi, vamos falar, né, de Menga, vamos falar os termos todos eram muito de Banto, não eram os termos Yorubá que a gente usa hoje. A pergunta a Umbanda nasce Banto, né? Mas ela acaba toda hora se transformando muito, né? E assumindo diferentes culturas, diferentes inspirações, como inclusive os muçulmanos. Eu vejo as roupas hoje usadas dentro da Umbanda, né? O que eles chamam de filá. É muito roupa de muçulmano, né? Do passado. Quando a senhora fala de pluralidade, a senhora buscou essa história, mas como é que a gente lida com todas essas influências que a todo tempo se transformam, né? Hoje existe uma coisa assim, não, porque não pode tocar, a gente vê os terreiros tocando lá violão, não, é atabaque, mas a religião se transforma a todo tempo, né? Ela incorpora, e certamente daqui a 100, 200 anos não vai ter, talvez o preto velho, a gente vai receber, sei lá, as entidades mais atualizadas, ou a senhora acha que fica essa imagem de arquétipo ainda? Eu acho que tudo une na religião afro é uma coisa muito simples, é a ideia de ancestralidade. A gente trabalha com ancestralidade, né? Então, é a relação que o vivo e morto está ali na nossa vida o tempo inteiro. Isso é muito africano.
Sinto te dizer, isso é muito africano, né? O vivo e morto não está no cemitério, o vivo e morto está aqui, está nesse momento, nessa sala. Né? Então, essa ancestralidade é o que nos une, todos, né? Todas as religiões afro. E eu acho que é isso que fica. O que é a minha ancestralidade, né? Quando um europeu tem contato com a religião afro, às vezes ele não entende. Mas quando ele entende que ele pode ter na família dele uma ancestralidade que já tem uma espiritualidade, de repente ele vem de um leste europeu que é o mágico, né? Já venha da família. Né? Então ele vai conectar isso através de uma ancestralidade. Não é a ancestralidade que a gente tem aqui no Brasil, mas já vai ser uma outra ancestralidade. Certo. E ele pode construir provavelmente relação com espíritos locais, né? Por exemplo, Portugal, antes de ser Portugal, provavelmente teve influência celta, né? Então, por que não fazer rituais celtas? Estou te perguntando. Não, mas, talvez a Wicca é essa resposta? Ou essa magia cigana é essa resposta? Eu acho que vai mudar a religião, né? No mundo ela está mudando e as pessoas vão encampar a ancestralidade que elas têm nos lugares onde elas estão, né? Não é só o que vem de fora, mas é uma negociação com o que vem de fora com o que a gente já tem de ancestral. Perfeito. Né? Eu vejo isso muito quando a religião saiu do Brasil, né? A Umbanda está no mundo, né? Hoje em dia você tem Umbanda no Japão, você tem Umbanda no Canadá, você tem Umbanda em Portugal. Portugal está cheio de religião afro, de todos os tipos que você possa imaginar. Então, você tem essas adaptações. Eu acho que da mesma forma que você tem essa adaptação para a religião existir em outros lugares, a gente vai ter algumas mudanças daqui a algum tempo, né? O que a gente vai virar, eu não sei. O que as pessoas vão receber, eu não tenho a menor ideia, né? Mas você vai construir um parâmetro de ancestralidade. Porque é o seguinte, você tem conceitos na religião que você pode usá-los de forma criativa. Agora, você tem elementos que tornam a religião dinâmica, né? E aí você traz esses elementos, readapta e você vai trazendo a religião como a gente fez no Brasil, né? O Slenes, ele tem um texto que é um texto que ele fala dos irmãos de barco, né? Que são as pessoas que construíram uma família no barco. Então, os irmãos de barco é um conceito do tráfico, né? De pessoas escravizadas que construíram a sua família no Novo Mundo através do barco. E a ideia de barco existe nas religiões afro, que é a iniciação. Né? Isso é um texto do Slenes falando dessa possibilidade de reconstrução na América. Perfeito. E a América éramos nós, né? Então, eu acho que isso é possível. Eu acho que as religiões, elas se reconstroem de forma criativa. Eu acho que se a gente ficar brigando muito, não, a Umbanda verdadeira é essa, a gente vai perder tempo e cabelo. Concordo. Eu acho mais fácil a gente admitir que há diferentes formas de você pensar a Umbanda. Né? Tem Umbanda que não tem nada, é só copo d'água e vela. Não tem esse espiritual de caboclo e tal, né? E tem Umbanda que tem isso, tem Umbanda que tem tambor, quer dizer... há inovações que o próprio humor critica, né? A tecnologia. Mas a tecnologia, ela pode ser pensada como instrumental religioso. Se eu produzo saberes, que eu consigo conectar mundos e conhecimentos diversos, né? Como o banho de ervas, como os elementos que juntam animais, vegetais e minerais, isso é uma tecnologia. E, na realidade, nós somos tecnologistas, né? Nós, né? Humanos e das religiões afro. Por quê? Porque eles conseguem conectar tecnologias diferentes, né? A gente está produzindo tecnologia sem saber. É incrível isso. Eu fiz essa Desculpa pergunta. A viagem. Não, mas eu acho importante essa pergunta. Eu vou dizer o porquê. Porque eu já vi essa história de certos movimentos falando, não pode ter preto velho, porque preto velho preto velho não no sentido do negro, mas no sentido dessa figura que foi escravizada.
né? Então, não, a gente tem que fazer... Isso não condiz com a realidade. Ou então, não pode trazer o caboclo porque é uma apropriação cultural. Então, virou uma discussão... Posso falar do preto velho? Pode, lógico, tá, deve. O preto velho, gente, hoje em dia não está mais na Umbanda. Tem muito terreiro de candomblé que cultua preto velho. Por quê? Por mais que um terreiro de candomblé seja tradicional, você não pode tirar os espíritos dos filhos de santo. Você tem que arrumar ali. Às vezes você não cuida dentro da casa, você cuida fora da casa ou você divide os rituais. Então tem muito terreiro no Rio de Janeiro que faz coisas para Umbanda. Só separa os terreiros ou separa os ambientes, né? Então você tem muita Umbanda onde tem candomblé. Tá? Desculpa os candomblecistas que querem o meu pescoço, mas vamos lá, né? E você é realidade, não dá pra brigar com a professora por causa da realidade, gente. Você tem muito preto velho no Daime. Tem muita Umbanda no Daime, gente. Me desculpa os daimistas também, que se quiserem me matar, à vontade. Você tem muito preto velho também em alguns círculos espíritas. Tem, lógico. Então, o preto velho não é um patrimônio umbandista, gente. Sinto muito. Fazer a crítica ao preto velho é interessante na medida em que você retoma a questão da história, né? É um escravizado e tal e tudo. Então, você pode fazer uma crítica a essa figura, mas na prática espiritual o preto velho está aí, vivo e forte, atuando em candomblé, em umbanda, em daime, por aí vai, entendeu? Em círculos espíritas. Por quê? Porque ele é uma entidade que está ali no espiritual, né? A gente tem um discurso desconstrutor da história do decolonialismo, ele é importante, talvez a gente pense mais o preto velho do que o dia da Umbanda. Talvez ter que repensar o dia da Umbanda, talvez o dia das Umbandas seria o mais legal, e o preto velho ser considerado um símbolo para ser repensado. Como é que vai ser esse preto velho, né? Porque a pombagira também está mudando, né? Você ouve as pessoas conversarem sobre a pombagira ela é feminista, né? Bom, se o caboclo do Deco, ele pode ser o Pena Rosa, né? Então, como é que vai ser a pombagira? Porque você vai para a internet, você tem um discurso da autoestima para falar da pombagira. Talvez não seja a pombagira que faz feitiço para você arrumar homem, mas seja a pombagira que vai te curar do que você não enxerga, né? E dá um tapão na orelha se você baixar muito a cabeça. Eu acho que a pombagira vai continuar aí, só que talvez ela ganhe outros tons, outras formas de ser pensada. Você tem aí toda uma questão de gênero que está muito forte na sociedade brasileira, né? E que eu acho que influencia o discurso dos terreiros, né? Mas eu acho que você vai ter terreiros e terreiros, né? E formas de pensar diferentes. Essa minha... Eu convivo com isso bem. Eu não sei os umbandistas. Eu particularmente sou partidário desse pensamento da senhora. Eu acho que as pessoas têm histórias diferentes, elas têm interpretações diferentes, narrativas diferentes, e o que torna talvez a Umbanda diferente do catolicismo é o fato de que você não tem uma direção central, você não tem um código único. E é engraçado, porque dentro da ciência da religião a gente tem essa teoria, né? A gente diz, o catolicismo cresce por integração. Então o catolicismo vai abraçando todo mundo, ajeitando, impondo depois, isso aqui não é mais ou menos, não é o que bem isso é o que a gente está falando. Enquanto o pentecostalismo vai por fragmentação, vai crescendo porque vai dando os rolos dentro das igrejas, as discordâncias, e eles vão crescendo. E me parece que o processo da Umbanda também é por fragmentação e não por integração. Eu acho que a Umbanda ela briga muito por essas práticas, né, entre si. Elas são de diferentes momentos, diferentes épocas. A Umbanda vai ter diferentes influências também. Eu precisaria que as pessoas estudassem mais Umbanda. Eu ainda acho que estuda-se pouco. O candomblé ele sai de lavada na frente. A quantidade de estudos é o dobro, o triplo, né, sobre candomblé de todos os tipos.
A gente precisa estudar Ifá, está crescendo muito no Brasil e está estudando-se pouco. Estudar mais as religiões, a Quimbanda, por exemplo. Que também está crescendo muito. A encantaria, o catimbó. A gente precisa estudar muita coisa. E principalmente a Umbanda. Por exemplo, a Umbanda tem muita influência do esoterismo, só que é pouco estudado. Por exemplo, tem figuras da década de 30 e 40 que eles se aproximam do discurso do esoterismo. Só que precisaria de um grupo, historiador, antropólogo, seja lá o que for, para entender as influências daquele momento, o que o líder lia, o que ele se baseava, o que ele ouvia, o que vinha para o terreiro. Então, você tem algumas suspeitas, né, mas você não tem, historicamente, confirmações. Né? Então, por exemplo, centra-se muito na figura do Zélio. Tem muita gente que fazia Umbanda na época que não foi estudada, né? Tem muita gente no Tata também que não foi estudado, companheiros dele, filhos de santo, Ornato Silva e outros, né? E figuras femininas também que precisariam ser estudadas e não foram. Então, na realidade, eu acho que precisa de muito investimento, né? O que eu posso te dizer sobre a Umbanda Banto é que você tem essas práticas presentes na sociedade no século XIX. Incrível. Professora, eu queria passar mais 7 horas aqui conversando com a senhora, mas eu queria reafirmar o convite de sempre que a senhora estiver passando por São Paulo, mas nem que estiver só em trânsito para Portugal, a senhora me avisa para a gente gravar programa, porque é sempre uma satisfação, uma alegria, é sempre muito conhecimento, e eu acho que é um estímulo. Eu falei, terminado meu doutorado, já estou com calhamaço, assim, o livro da senhora, tudo no cantinho, eu falei, agora é mergulhar nesses estudos, porque eu acho que vale bastante a pena. Vai para o Rio de Janeiro, estou lá na UERJ. Eu vou pro Rio, eu vou mas a partir agora de 2026 meu foco vai passar muito por esses estudos, e eu sempre digo, é claro, tem o Luiz Simas também, que eu respeito muito, mas eu coloco a senhora aí num grande nome hoje dentro da universidade, como sendo o farol que orienta as pesquisas dentro da Umbanda. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu trabalho, e repete quais são as redes sociais para as pessoas seguirem a senhora. Minha rede no Instagram é Joana de Bahia, Bahia com H, igual a Bahia, tá? Mas eu nasci no Rio, tá, pessoal? Eu não sou baiana. E a segunda é nuer.uerj. Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, professora. E obrigado você. Nos vemos na semana que vem. Um grande beijo. A Vibe Mundial apresenta